Maquiavel dizia que os homens devem aprender a não ser bons, quando a bondade significa perder poder. E se esse princípio for aplicado às mulheres? A maioria dos homens passa a vida implorando por atenção, oferecendo amor barato e validando de graça. Mas o homem que entende as fraquezas femininas, não para odiá-las, mas para usá-las estrategicamente, se torna raro, desejado e, acima de tudo, respeitado. Neste vídeo, eu vou te revelar as 9 fraquezas mais profundas das mulheres, aquelas que estão gravadas no instinto delas e que podem ser exploradas a seu favor. A primeira parece inocente, mas controla todo o comportamento delas nas redes sociais. A quinta é tão antiga quanto a própria história da sedução. E a nona, essa é a mais perigosa de todas, porque pode transformar qualquer relação em uma obsessão. Mas atenção, não se trata de manipulação barata. Trata-se de psicologia maquiavélica aplicada ao jogo moderno. E quando você dominar essas leis, não será mais o homem que corre atrás. Será o homem que dita as regras. Você já se perguntou por que uma mulher pode passar horas ajustando uma foto no Instagram antes de postar? A resposta é simples. Elas são viciadas em validação externa. Cada like, cada comentário, cada elogio funciona como uma dose química no cérebro. É literalmente uma droga neurológica. E quando você entende isso, você percebe que não precisa implorar por atenção. Precisa apenas controlar o acesso ao vício. O erro fatal da maioria dos homens é oferecer essa validação de graça. São aqueles caras que comentam linda em todas as fotos, que mandam mensagens diárias, que elogiam sem critério. Eles acreditam que, dando mais atenção, vão ser recompensados. Mas o que realmente acontece é o oposto. Quanto mais você entrega, menos ela valoriza. O segredo maquiavélico está em dosar essa validação. Não seja o primeiro a reagir, não seja previsível. Crie escassez. Quando finalmente oferecer um elogio, que seja raro, inesperado e genuíno. Esse único gesto vai ter mais impacto do que 100 likes de outros homens desesperados. Porque o valor da sua validação não está na quantidade, mas na dificuldade de conquistá-la. Existe algo que destrói a atração mais rápido que qualquer outra coisa: a previsibilidade. Quando uma mulher sabe exatamente o que esperar de você, o jogo acaba. Ela sabe a hora que você vai responder. Ela sabe o que você vai dizer. Ela sabe até para onde você vai levá-la. E o cérebro feminino, programado para buscar estímulo, simplesmente desliga diante do óbvio. Por isso, tantas vezes você vê mulheres obcecadas por homens que não as tratam bem. Não é masoquismo, é biologia pura. O imprevisível ativa os instintos mais antigos. O caçador, o homem que não podia ser controlado, o que representava poder e mistério. O erro da maioria dos homens é se mostrar disponível demais, rápido demais. Responde em segundos, conta tudo sobre sua vida, planeja encontros previsíveis. Eles acreditam que isso gera confiança, mas na verdade só gera tédio. A arma maquiavélica aqui é a incerteza estratégica. Altere seus padrões. Se normalmente responde em minutos, às vezes responda horas depois. Se sempre leva para os mesmos lugares, surpreenda com algo fora da rotina. Deixe espaços na sua história, informações que ela precise imaginar. Esse vazio ativa a imaginação dela, e a imaginação feminina é sempre mais poderosa que qualquer realidade. É nesse espaço de dúvida que você planta o vício. E quando ela não sabe se vai te ter por completo, é exatamente aí que ela começa a te perseguir. Existe uma arma psicológica capaz de criar uma conexão tão profunda que parece impossível de romper. Poucos homens sabem usá-la. Mas os que dominam essa técnica, literalmente, entram na mente da mulher. Eu estou falando do espelho emocional. A maioria dos homens reage errado às emoções femininas. Quando ela está chateada, ele ignora, esperando que passe. Ou tenta resolver o problema com explicações lógicas, acreditando que vai acalmar a tempestade. Mas nada disso funciona. Sabe por quê? Porque ela não quer lógica. Ela quer ser vista.
O espelho emocional acontece quando você descreve o que ela está sentindo antes mesmo que ela consiga colocar em palavras. É quando você olha nos olhos dela e diz: "Eu vejo que você está frustrada, porque parece que ninguém entende o que você realmente precisa." Nesse instante, algo muda. O cérebro dela dispara a oxitocina, o hormônio da conexão, e você se torna a única pessoa que realmente a enxerga. Essa sensação é viciante. E é por isso que tantas mulheres permanecem em relacionamentos ruins com homens que conseguem tocar essa ferida emocional, mesmo que esses homens não tenham nada além disso. Mas aqui está o ponto maquiavélico. Quando você se torna o único que traduz as emoções dela, você não é apenas mais um cara. Você é o refúgio psicológico, e quem encontra refúgio não quer se afastar. Esse é o poder brutal do espelho emocional. Toda mulher, por mais forte que pareça, carrega um medo silencioso e primitivo. O medo de ser substituída. Esse instinto vem de milhares de anos atrás, quando perder o homem que garantia proteção e recursos podia significar a morte. Hoje, esse medo não é mais físico, mas continua psicológico. O cérebro feminino reage de forma quase automática diante da possibilidade de perder espaço para outra mulher. E aqui entra a estratégia maquiavélica. Você não precisa falar de outra mulher diretamente. Aliás, se fizer isso de forma óbvia, ela vai te enxergar como imaturo. O segredo está em criar pequenas doses de incerteza sobre a sua total disponibilidade. Um exemplo. Ela pergunta sobre sua semana e você responde de forma vaga: "Foi interessante, muita coisa acontecendo." E muda de assunto. Essa lacuna é suficiente para a mente dela começar a preencher sozinha. Será que ele estava com alguém? Será que estou perdendo espaço? Outro exemplo é a ausência estratégica. Você some por algumas horas, não dá explicações. Quando volta, não se justifica. Apenas aparece com naturalidade. Esse silêncio faz muito mais barulho na mente dela do que qualquer discurso. Mas aqui está o detalhe que separa um homem inteligente de um amador. Você nunca deve exagerar a ponto de parecer desleal ou criar caos desnecessário. O objetivo não é gerar insegurança destrutiva, mas lembrá-la de que você é um homem com opções, um homem que pode ser perdido. Quando esse medo do substituto é ativado, ela muda de postura. Começa a valorizar mais sua presença, a competir pela sua atenção, a se esforçar para não perder espaço. E isso transforma a dinâmica da relação. Você deixa de ser o perseguidor e passa a ser o prêmio. Por mais independente que uma mulher se declare, existe algo que nenhuma consegue esconder: a necessidade de segurança emocional. Isso não significa apenas proteção contra perigos externos. A verdadeira segurança que ela busca é contra o próprio caos interno. Suas crises, suas explosões, suas tempestades emocionais. E é justamente nesse ponto que a maioria dos homens falha. Quando ela grita, chora, provoca ou dramatiza, o homem comum reage de duas formas: ou perde o controle e explode também, ou se desespera tentando agradar, pedindo desculpas e oferecendo justificativas que soam como fraqueza. Ambas as reações matam a atração. O que um homem de valor faz é o oposto. Ele se torna a calma no meio do furacão. Não precisa gritar, nem argumentar em excesso. Basta manter o corpo relaxado, a voz firme e dizer algo simples: "Eu entendo que você está abalada. Estou aqui." Essa presença sólida transmite para o cérebro dela a mensagem que mais a tranquiliza: "Ele aguenta minha pior versão sem se quebrar." Quando uma mulher sente essa segurança, algo poderoso acontece. Ela começa a confiar de forma instintiva. Passa a respeitar você não apenas como parceiro, mas como referência emocional. Esse é o ponto-chave. Não é sobre resolver todos os problemas dela. É sobre ser a rocha onde ela pode encostar quando o mundo desmorona. As mulheres têm um radar invisível, altamente desenvolvido, para detectar status. E aqui não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de aura, presença, reconhecimento social. Observe bem. Ela presta atenção em como os outros reagem a você, como garçons te tratam,
Como seus amigos te respeitam. Como desconhecidos te olham quando você entra em um ambiente. Se a percepção é de baixo status, a atração desmorona. Mas se ela sente que você é respeitado, que sua presença pesa, a atração dispara. E aqui está o erro fatal da maioria dos homens: tentar forçar status, exagerar em histórias, ostentar coisas que não têm, se gabar de feitos pequenos. Tudo isso soa como insegurança. E insegurança é o oposto do que gera valor. O verdadeiro status não é algo que você anuncia, é algo que os outros reconhecem em silêncio. E como se constrói isso? Com postura, com propósito em cada passo, com voz calma, mas firme, com a disciplina de nunca se desculpar por ocupar espaço no mundo. Quando você carrega essa energia, ela percebe sem que você precise dizer uma palavra. Isso a atinge em um nível instintivo, porque desde os tempos primitivos, a mulher foi programada para se sentir atraída pelo homem que lidera, que é respeitado pela tribo, que naturalmente se destaca. As mulheres falam o tempo todo sobre princípios, valores e o que jamais tolerariam. Mas aqui está o detalhe que quase nenhum homem percebe. Elas nem sempre vivem de acordo com o que dizem. Ela afirma: "Eu odeio mentiras." Mas esconde coisas de você. Ela jura: "Lealdade é o mais importante." Mas trata as pessoas ao redor como descartáveis. Ela reclama: "Não suporto ser ignorada." Mas desaparece quando quer. E é aqui que surge a fraqueza que Maquiavel teria usado com maestria. Confrontar a contradição com as próprias palavras dela. Não com raiva, não com gritos, não com drama. Apenas devolver o que ela mesma disse. Algo como: "Você me disse que honestidade é essencial. Como isso se encaixa com o que acabou de fazer?" Esse simples espelho cria um choque interno. Ela se vê exposta. Percebe que você está atento a um nível que a maioria dos homens não está. E isso gera duas coisas ao mesmo tempo: desconforto e respeito. Esse é o poder da sétima fraqueza. Usar a própria voz dela como prova contra si mesma. Vivemos em uma época em que a maioria dos homens perdeu contato com sua própria essência. Eles pedem aprovação a todo instante, hesitam em tomar decisões, se moldam ao redor do que os outros querem. E quanto mais isso acontece, mais raro e mais valioso se torna o homem que mantém firmeza. Essa é a oitava fraqueza, a carência de verdadeira energia masculina. Não confunda com agressividade. Não é gritar, impor medo ou bancar o dominador. A verdadeira energia masculina é calma, estabilidade e direção. É quando você entra em um ambiente e não precisa provar nada. A sua presença já fala por si. Uma mulher sente isso imediatamente. Ela percebe quando está diante de alguém que não se dobra, que não implora, que não se perde em jogos. Esse tipo de homem se torna um ímã, porque ativa nela algo instintivo. O desejo de se entregar ao que é sólido, ao que transmite segurança. Na prática, é simples: decidir rápido e sustentar suas escolhas. Falar menos, mas com peso nas palavras. Não pedir desculpas por ocupar espaço. A energia masculina é rara hoje porque quase ninguém se atreve a ser firme sem precisar ser bruto. E justamente por ser rara, se torna irresistível. E aqui chegamos à nona fraqueza, a mais devastadora de todas: o autorrespeito inegociável. Quando você mostra que tem padrões firmes e está disposto a ir embora, mesmo diante de uma mulher incrível, o jogo vira. Porque toda mulher, no fundo, sabe que um homem que pode ir embora é o único que nunca será manipulado. Essa fraqueza não desperta apenas atração, desperta devoção. No fim, a verdade é simples: quem domina essas 9 fraquezas não precisa implorar por atenção. Não precisa se moldar, nem correr atrás. Ele se torna o centro do jogo, porque entende que o poder nunca esteve em agradar, mas em manter firmeza quando todos os outros se dobram. Maquiavel dizia que poder não é dado, é tomado. E o homem que domina essas leis entende que o verdadeiro poder masculino não está em se sacrificar até a anulação, mas em permanecer inteiro. Se você entendeu essa mensagem, escreva nos comentários: "Meu valor não é negociável."
Esse gesto simples vai fixar essa verdade em você e, ao mesmo tempo, fortalecer este canal para que mais homens despertem.